Olá, pessoal, tudo bem? No programa Infância em Cena de hoje, iremos conversar um pouquinho sobre um olhar sistêmico para o desenvolvimento infantil. Hoje eu queria trazer para reflexão um pouquinho esse tema, porque venho observando assim já de algum tempo, de alguns anos assim, uma prática muito corriqueira em clínicas, né, em profissionais que atuam com dificuldades do aprendizado, com crianças que apresentam transtornos ou deficiências, né, no seu desenvolvimento. Tenho observado muitas práticas voltadas muito exclusivamente para a questão do diagnóstico, para procurar investigar qual é o diagnóstico que a criança tem referente aos sintomas que ela apresenta de dificuldades, né? Mas antes de abordar esse tema, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Da minha trajetória profissional e acadêmica, também de estudos, para vocês entenderem também de que lugar eu falo quando trago essa reflexão acerca do desenvolvimento infantil. Então, a minha primeira experiência como profissional da área da educação foi como professora em uma escola de educação especial, em Umapai, lá no município de Serafina Corrêa, no Rio Grande do Sul. E nessa escola especial eu permaneci durante 7 anos como educadora, né, como professora. E quando eu iniciei essa minha primeira experiência enquanto professora, nesse primeiro momento eu tinha apenas o curso de magistério, né? E logo em seguida, assim, eu já iniciei a faculdade de pedagogia, né? Assim que eu entrei nessa escola, então eu já, em seguida, questão de meses, iniciei o curso de pedagogia, o que me ajudou muito a poder observar a prática, o que acontecia nessa relação com crianças com deficiência, que era o público que eu atendia, né? Atendia não, na época eu não atendia como psicopedagoga. Na verdade, eu atuava como professora, então as crianças que estavam comigo eram crianças com deficiência nessa escola. E como eu estava mencionando, então iniciei a faculdade de pedagogia juntamente com esse trabalho enquanto professora e foi muito interessante para mim, porque o que eu comecei a observar lá na escola especial, que me chamava muito a atenção, era porque os adultos, porque nas escolas especiais, além de crianças, também tem adultos com deficiência, né? Então, o que me chamava muito a atenção era ver, na hora do recreio, né, do intervalo, adultos com 20 anos de idade, 25, 30 anos de idade, tinha muitos, inclusive, que eram mais velhos que eu, né? Na questão da idade, e eu via eles no intervalo, assim, brincando no balanço, né? Jogando bola, algumas moças brincando de boneca, e aquilo me chamava a atenção, eu pensava, ué, que estranho, mas eles são adultos, né? Por que eles ficam brincando como se fossem crianças? E aí eu fui observando, assim, que na verdade havia todo um, não digo um estímulo, mas não era ofertado outras coisas diferentes para essas pessoas com deficiência, né? Não tinha oferta de outras possibilidades de interação, daqui a pouco sentar num banco na hora do intervalo, bater um papo, né, com os educadores, ou ler um livro, alguém ler um livro, contar uma história, enfim, alguma coisa mais do universo adulto, né? E eu me lembro também que me chamava a atenção quando eles mencionavam os programas de televisão que eles assistiam, que eram todos programas infantis. E isso começou a me dar um certo incômodo e eu comecei a perceber que esses adultos, apesar de serem adultos, eram tratados como crianças pelo fato de terem uma deficiência, né? E aí existe até um senso comum onde as pessoas acham que porque a pessoa tem deficiência, então ela é uma eterna criança. Existe até essa expressão, né? Ah, é uma eterna criança. Na verdade, depois de anos trabalhando em uma escola especial e começando os meus estudos acadêmicos sobre a questão das deficiências, sobre o desenvolvimento infantil, eu me dei por conta que não é algo, não é porque a pessoa nasceu com deficiência que ela vai ser uma eterna criança, mas tem muito a ver com o que o ambiente dela, o contexto dela vai ofertar. Alguém ofertou, será algo para que essas pessoas com deficiência saiam desse lugar da deficiência, da infância, né?
Alguém puxou eles para um nível mais elevado ou sempre se ofertou apenas isso? Isso é uma reflexão que eu lanço aqui para a gente iniciar, então, a nossa conversa, porque eu me lembro que, para mim, Laura, o que me chamou muito a atenção foi isso, e eu comecei a me dar por conta que podia ser ofertado mais coisas para eles, né? E enquanto educadora, eu me lembro que eu tentava fazer isso, e também comecei a pesquisar muito, assim, a partir da pedagogia. Depois, em seguida, terminei o curso de pedagogia, eu já ingressei na pós-graduação em psicopedagogia, que foi onde eu encontrei muitas respostas para as minhas perguntas com relação ao aprendizado principalmente, né? Porque também tinha algo assim que me deixava muito assim me questionando com relação por que muitos desses sujeitos que estão aqui na escola especial não estão aprendendo, não estão evoluindo no aprendizado, né? Porque eu percebia que não é possível, porque tem a deficiência, então quer dizer que não vai aprender, não é isso, né? Na verdade, tem alguma coisa por trás disso. E na psicopedagogia, então, eu descobri até é como se fosse um slogan da psicopedagogia, que aprender é para todos, né? Então, quando eu me deparei com essa frase, com essa afirmação que aprender é para todos, eu me grudei nela e eu pensei, não, eu quero descobrir formas para ajudar as pessoas que têm deficiência, nasceram com deficiência, sair desse lugar da deficiência, porque é possível sim, né? Então comecei a estudar muito, assim, essa questão da psicopedagogia, né? O que ela mais me trouxe com relação tanto às dificuldades de aprendizado quanto às deficiências, ela me trouxe algo muito importante que é com relação ao olhar, né? Para onde que a gente enfoca o nosso olhar? A gente olha para a dificuldade, para a falta, para a deficiência, ou a gente olha para o sujeito, para a criança, para a Maria, para o João que está aqui na minha frente, né? E aí, por que eu digo isso? Porque quando a gente olha para a deficiência primeiro, a gente vê muitos impedimentos, a gente vê muitas dificuldades, a gente olha para o fulano, para o Paulo que tem autismo. O autismo eu vejo que vem na frente, e aí a gente fica impactada com a palavra autismo, diagnóstico, e muitas vezes a gente não consegue nem enxergar quem é a pessoa que está por trás desse rótulo, desse nome autismo. O que ele gosta de fazer? O que ele vai gostar de aprender? Como é que ele vai acessar o conhecimento, né? Qual é o jeito dele, né? Então, a psicopedagogia me abriu os olhos nesse sentido, olhar para a pessoa. E eu achei isso, para mim, fez muito sentido, porque quando eu comecei a olhar para as crianças e até para aqueles adultos que tinham uma deficiência ou uma dificuldade de aprendizado, e eu consegui olhar para eles, enxergar a essência de quem é essa pessoa, eu comecei a perceber que eu encontrava caminhos, né, para descobrir estratégias para auxiliar eles a evoluírem. E é nesse sentido que eu quero dizer que é importante a gente ter um olhar um pouco mais sistêmico sobre o desenvolvimento infantil, agora voltando mais para a questão da infância, no sentido de que quando aparece uma dificuldade, que a gente não fique preso. O meu convite nesse vídeo, nessa minha fala de hoje, é que a gente não fique preso a esse nome, a esse rótulo, essa dificuldade que muitas vezes a gente tenta descobrir o que é essa dificuldade. Porque quando a gente vai muito a fundo na dificuldade, eu vejo que a gente esquece um pouquinho da pessoa que está aí, da criança. E na verdade é ela que nos importa de verdade. Também me recordo agora que no momento que eu fiz um curso de pós-graduação também, onde estudávamos sobre o desenvolvimento dos bebês, que é um curso de estimulação precoce, que é o trabalho voltado a bebês e pequenas crianças que apresentam dificuldades ou atrasos no desenvolvimento. Também me recordo que ali eu comecei também a entender o que se passa no início da vida dessas crianças, né? O que pode estar por trás dessas dificuldades que iniciam, e ali também eu pude entender que se eu observo um bebê pequeno, uma criança pequena, que mostra alguns sinais de dificuldades, não há necessidade de logo dar um nome para essa dificuldade. A criança tem isso, a criança tem autismo, a criança tem hiperatividade, a criança tem tal deficiência, né? A gente pode, na verdade, olhar para a criança como algo que ela
está se mostrando dessa forma, com esses sintomas, e que esses sintomas que aparecem, quando eu digo sintomas, são as dificuldades que a criança mostra, né? Essas dificuldades que a criança mostra são para, na verdade, nós estarmos alertas, já desde pequenos, atentarmos a isso e pensarmos como vamos ajudá-la a superar essas dificuldades, para que justamente ela não precise ficar encerrada dentro de um diagnóstico, né? Ela não precisa ser isso para o resto da vida. A gente tem a possibilidade de intervir desde muito cedo para que ela supere essa dificuldade, saia dessa dificuldade ou então amenize o quanto for possível essas dificuldades, né? Depois, então, eu ingressei no mestrado em educação, onde eu aprofundei um pouco mais a questão do estudo sobre as deficiências e o quanto eu pude aprender e trazer para a minha prática profissional a questão das deficiências orgânicas até mesmo, né? Por exemplo, vou me lembrar aqui da paralisia cerebral, que é uma deficiência que é orgânica, que está no organismo, né? A síndrome de Down, né? A criança nasce com essa deficiência. Mas o que eu estudei muito, assim, na minha prática de atuação também como psicopedagoga, o que eu pude ver na prática? Mesmo uma criança que nasce com uma deficiência orgânica, a vida dela não está definida ali por essa deficiência. E eu acho isso uma notícia maravilhosa que a gente tem que espalhar pelo mundo essa notícia. A criança, por exemplo, nasceu com síndrome de Down e os pais ficam um pouquinho assim temerosos com relação ao seu desenvolvimento, né? Pensando, poxa vida, será que o meu filho vai ter uma vida autônoma? Será que o meu filho vai dar conta na vida adulta? Será que ele vai conseguir ler e escrever? Isso é algo que não está dado com o nascimento, porque o que vai definir o quanto essa criança vai evoluir ou não tem muito a ver com o seu entorno social, o quanto essa família olha para esse sujeito e acredita que ele vai se desenvolver. E não aquele olhar de coitadinho, pobrezinho, tem síndrome de Down, tadinho. O que a gente vai esperar dele, né? Mas se eu olho para esse sujeito, que apesar de ter nascido com uma deficiência orgânica, ele nasceu com isso, e eu penso, não, apesar dessa deficiência, vamos lá que a gente vai te ajudar e você vai superar, você vai conseguir, você vai fazer as coisas. E aí a gente exige que essa criança faça as coisas como as outras fazem também. Então eu vejo que por aí é um caminho onde a gente olha, a gente tem um olhar para a possibilidade e a gente não fica só focado na dificuldade, na deficiência, no que está falho. Outra questão que eu acho bem importante também trazer para reflexão e que eu até iniciei hoje a minha fala com relação aos diagnósticos. Tenho visto muitos profissionais e muitas famílias buscando diagnóstico para o que a criança tem, o que é isso que está aparecendo. E aí existem manuais que dizem tantos diagnósticos, eu vejo que cada ano que passa aumentam o nome das nomenclaturas, dos termos, né? Muitos deles eu nem sei direito do que se trata, né? Porque no meu ponto de vista, assim, do jeito que eu escolhi atuar enquanto profissional e que eu queria trazer para reflexão, assim, para vocês que estão me vendo, assim, me escutando, poder pensar se é possível, se faz sentido isso para vocês. Da gente poder olhar para uma criança quando ela está com uma dificuldade e entender que isso pode ser passageiro, pode ser do momento. E porque quando eu olho dessa forma, eu não preciso buscar um nome para isso. Porque esse nome, muitas vezes, o que me preocupa é que ele faz uma marca, um registro muito forte para a vida de uma criança, para a vida de um ser humano. Uma criança que recebe um diagnóstico muito precoce, por exemplo, do autismo, com 1 ano de idade, 1 ano e meio, autismo, né? Isso é uma marca que fica para o resto da vida. E o que eu tô querendo dizer não é negar a dificuldade que aparece, é olhar para a dificuldade, olhar para o que está aparecendo em dificuldade e tentar atuar com uma estratégia para tentar ajudar essa criança a sair dessa dificuldade e não permanecer dentro dela para que ela não precise ficar com esse rótulo, com esse diagnóstico para o resto da sua vida, né?
Vejo outras crianças também diagnosticadas muito cedo, como com hiperatividade e com outros nomes, né, de outros diagnósticos que acabam surgindo e que, tendo atendido muitas crianças em clínica também, eu me dei por conta disso que eu estou colocando para vocês, de que, no meu ponto de vista profissional e até mesmo teórico, percebo que não há necessidade de dar nomes ao que a criança tem, né? Volto a repetir, existe a possibilidade de podermos atuar pensando em como auxiliar para que essa criança saia dessa dificuldade, que esses sintomas de dificuldades que apareçam sejam amenizados. E é possível sim a gente pensar em estratégias sobre isso. Estava me lembrando agora também com relação a essa questão do diagnóstico e quero trazer para reflexão também com vocês. Imagine se todos nós adultos resolvêssemos então passar por um profissional, né? Um profissional da área da saúde, enfim, que possa nos dar um diagnóstico e todos nós resolvêssemos ir para um psicólogo, né, para um psiquiatra e chegar para ele e dizer, vamos lá, eu tenho essa dificuldade, qual é o diagnóstico que você me dá? Eu acho que todos nós teríamos um diagnóstico, né? Esse diagnóstico ficaria marcado, né, na nossa vida e o que eu quero trazer para reflexão? Isso iria nos auxiliar para a gente tentar se colocar no lugar da criança que recebe muito cedo um rótulo, um diagnóstico. Isso iria nos auxiliar em algo, ter o nome, por exemplo, eu, Laura, então vou para o psiquiatra buscar uma ajuda e peço para ele, eu quero que tu me diga o que eu tenho, por que eu sou assim? Eu faço isso desse jeito, esse é o meu comportamento, bom, não sei, vai dar lá um diagnóstico, vai dar um nome para isso, vai me enquadrar, se eu pedir, eles vão achar algum enquadramento para isso. Isso vai me ajudar em algo? Ou será que isso daqui a pouco não vai fazer uma marca em mim, que daqui a pouco eu até me sinto um pouco menosprezada perante os outros e não necessariamente vai me ajudar? Agora, se eu chego no psiquiatra e digo assim, olha, eu não estou me sentindo bem, eu preciso de ajuda, daqui a pouco ele vai administrar uma medicação que por um tempo seja necessária, e aí eu vou utilizar essa medicação por um tempo até ficar bem, depois eu retiro a medicação, sigo minha vida normal sem precisar ter um nome, né? Um nome, um rótulo um diagnóstico que vai me deixar marcada para o resto da vida. A Laura é assim. Não, eu precisei por um período desse profissional, né? Me foi muito útil, agora já estou bem, ok. Não, então o que eu quero dizer é que as coisas não precisam ser eternas, não precisam ser permanentes. E se tratando de infância, muito menos, porque na infância a gente tem uma possibilidade riquíssima de auxiliar as crianças a se desenvolverem muito, até mesmo aquelas que apresentam dificuldades e até mesmo aquelas que nascem com alguma deficiência. Então, o meu convite nessa conversa de hoje foi tentar trazer um pouco para a gente pensar a respeito dessa possibilidade de olharmos um pouquinho para o desenvolvimento infantil com um olhar que não seja tão linear, tão focado em alguns aspectos unicamente, mas que a gente consiga olhar o todo, né? E quando eu digo olhar o todo, é olhar, por exemplo, para uma criança e entender que ela não é isso que ela é nesse determinado momento, ou como ela está se mostrando num determinado momento da vida dela, não diz respeito unicamente a ela, diz respeito a todo um contexto, né? Diz respeito à família onde ela está inserida, diz respeito à escola onde ela está inserida, diz respeito às experiências de vida que ela vivencia, e isso tudo diz muito sobre quem é esta criança. E quando eu afirmo isso, eu penso que é uma afirmação positiva no sentido de dizer que mesmo uma criança que tenha deficiência, se ela tiver por perto dela, se ela contar com um ambiente rico de estímulos e de pessoas que acreditam no potencial dela, muito ela vai poder se desenvolver. Então, vou encerrando por aqui a minha fala de hoje. Espero ter trazido um pouco de reflexão e nos vemos na próxima, então.
Um beijo, gente. Até mais.